50? Dani, Deus abençoe. Amém por isso. Amém. Então tá ganhando de todo mundo aqui, né? 50 anos de casado. Que Deus abençoe a vida de vocês, que venham mais 50. E, bom, nós temos 36 até dezembro, porque dia 17 de dezembro a gente completa 37 anos de casado. E neste mês, dia 19, nós fizemos 40 anos de namoro. Então eu a conheci, na realidade, dia 17 de julho de 85, mas começamos a namorar dia 19 de julho de 85. Né? Só 2 dias. 2 dias depois. E nós nos conhecemos numa batida de carro. Que teve, né? Aquela batida de carro, bateu o carro lá na esquina. Aí todo mundo foi olhar o carro batido. E eu fui olhar o carro batido e olhei e meu coração bateu por ele. Meu coração capotou por essa mulher. Na época, pasmem, né? Ela tinha 13 anos e eu tinha 18 anos. Então ali o olhar, né, se entrelaçou e eu falei, Senhor, tem que ser minha. Aleluia. Ela tinha um cabelo aqui, parecia uma índia, né? Senhor, aquela índia tem que ser minha. E assim foi. Nós, dia 19, eu já fui à casa dela encarar já fui encarar o meu sogro. Não foi tão rápido assim não, porque eu também assim. Né, Ela começou a enrolar, a dar aula de violão pro irmão dela. Disfarçou para dar aula bem à família. Ele disse que ele aprendeu muita coisa, só eu atirei o pau no gato. O restante, ele não conseguiu aprender. E parabéns para você. Mas nessa trajetória, queridos, que a gente vai fazer 37 anos, a gente passou por muitas coisas. A gente vê esse casal assim, você me vê hoje um pastor da casa do Senhor, mas se eu cheguei até aqui, foi graças à oração dessa mulher. E algumas coisas que a gente vai falar aqui sobre esse tema que é tão importante, né? Eu sou do meu amado, está lá em Cantares 2,16. Meu amado é Eu. É muito importante para nós, porque esse tema reflete o amor de um casal e fala dessa importância do relacionamento. Se eu falo para ela, né, eu sou dela e ela é minha, estamos aqui estreitando uma relação de exclusivismo, ou seja, mas não é no melhor sentido que seja para a nossa vida. Eu sou exclusivo dela e ela é exclusivamente minha. A gente vai construindo alguns pilares. Se o nosso casamento ele está de pé hoje, é porque a base sempre foi e é Jesus Cristo. E antes de a gente começar, eu queria que você curvasse a sua cabeça, pegasse na mão do seu cônjuge aí. Nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque esse evento já estava na tua agenda, Jesus. Porque entendemos que o Senhor sabe da importância que é o casamento, o relacionamento, Senhor, entre o casal. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu pessoas, irmãos nossos, Pai, casais para estar aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor possa mudar situações, que o Senhor possa restaurar, se for o caso, Senhor. E que tudo que nós formos falar aqui, que o Teu Espírito Santo, Pai, penetre nos corações nessa noite, Pai. Que haja transformação para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando a gente fala sobre casamento, é tão bom casar, né, gente? Casamento é tão bom, mas não é fácil. Os casais que estão aqui há bastante tempo sabem que há uma longa estrada a percorrer. Nessa longa estrada nós tivemos 3 filhos, temos 2 netos, né? Temos 2 meninos e uma menina, que é a nossa Florzinha. Filho.
3 filhos, 2 netos e chegando a marear aí. A nossa Florzinha está com 6 meses de gravidez, né? Está chegando a marear. E nesses 36 anos de relacionamento, o Senhor tem honrado a nossa família, porque a melhor coisa que fica do teu relacionamento, querido, é o legado. É aquilo que você está plantando dentro do seu lar, que certamente os seus filhos irão colher. Tem gente que quando fala sobre casamento, livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, nos fala do cordão de 3 dobras, não é verdade? E Jesus é a terceira dobra do nosso cordão, que é o nosso relacionamento. E precisa ser Ele, porque sem Ele, o nosso relacionamento, ele tende a desmoronar. É como nós lemos lá em Mateus 7. Devemos construir a nossa casa na rocha. E eu creio que vocês aqui nessa noite estão construindo mais uma vez. Hoje, creio que Deus está falando no teu coração que você está no caminho certo. Você permanece no caminho certo, porque você e o seu relacionamento está na rocha que é Jesus. Bem, gente, a gente fala sobre jantar de casais, hoje aqui tudo lindo, né, gente? Brincadeiras tão saudáveis, né? Tão gostoso isso. Mas às vezes muitas pessoas falam assim ao longo do tempo, né? Mais um encontro de casais, eu não vou ouvir as mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, que assim como vocês estão hoje sentados aí no banco, né? Ouvindo as palestras, né? Participando das brincadeiras, nós também já participamos muitos de encontros de casais. E foi esses encontros de casais que fortaleceu muito a nossa união. Restaurou muitas vezes algumas áreas da nossa vida, né, que estava quebrada, que estava em pedaços e que o Senhor precisou reconstruir. E foi através dessas palestras, que às vezes a gente acha tão simples, né, que o Senhor ele mudou a nossa história. E hoje a gente está aqui para testemunhar para vocês também, para falar para vocês também. E quando a gente fala sobre casamento é uma construção diária, né? Onde meu esposo falou aqui, muito bem dito, né, que a base tem que ser Cristo, né? Quando a gente casa, né, que a gente começa a planejar ali um casamento, você tem que convidar, a primeira pessoa que tem que ser convidada nesse seu relacionamento, convidado especial tem que ser Jesus. Né? Não para fazer parte só do dia do casamento, mas para fazer parte de toda a tua história. Ele tem que ser o fundamento do nosso relacionamento, né? E aí vem os outros alicerces que a gente vai estar falando um pouquinho daqui a pouco, né? Que são áreas que são fundamentais para que o nosso casamento seja fortalecido. Mas a gente precisa entender que assim como, né, o nosso casamento é uma construção diária, a nossa vida ela é como se fosse uma plantinha, né? A nossa vida de casal ela é como uma plantinha que tem que ser regada todos os dias. Porque senão essa plantinha ela morre. E muitas vezes a gente vai para um relacionamento e quando a gente vai casar, quando a gente pensa em casar, né, a gente planeja tanto, a gente sonha com tantas coisas, para a gente mulher principalmente como se fosse um conto de fadas, né? A gente vai ali pensando que vai ser tudo mil maravilhas, mas a gente vai encontrar dificuldades também no decorrer. E a gente precisa entender que isso é normal, porque somos pessoas diferentes, né? Pensamentos diferentes, mas a gente precisa aprender a colocar o amor nesse relacionamento e entender as diferenças um do outro e construir esse casamento fortalecido em Jesus e regando cada dia com muito amor, gente. E esse amor precisa permanecer, né, com os anos. E eu louvo o Senhor porque eu vi aqui tantos relacionamentos já, né, fortalecidos pelo Senhor há tanto tempo, e isso é uma bênção. Né, 40, 50, 30, 20, né, 10, você chegando, caminhando, isso é muito bom, isso é fundamental. Porque se você chegou até aqui é porque você está regando esse relacionamento. Mas talvez hoje o Senhor nos trouxe aqui, né, cada de nós, até nós também, porque precisamos melhorar cada dia, né, para o Senhor falar assim, ó, pode
Você pode melhorar esse relacionamento um pouquinho mais. Então que a gente possa, nessa noite, sair daqui, né, com o pensamento de fazer o nosso casamento ser ainda melhor do que ele já é. E falando sobre pilares no nosso relacionamento, claro que o casamento ele é composto e sustentado por vários pilares. Hoje foi nos proposto também falar sobre 2 pilares, que é o respeito e a confiança. Respeito é uma coisa totalmente diferente de honra. Respeito é respeito e honra é honra. O respeito é uma consideração que você tem para o seu cônjuge, com o seu cônjuge. Uma consideração, podemos até ter esse adjetivo de reverência para o seu cônjuge, né? E isso denota o respeito, o reconhecimento do valor que o seu cônjuge tem. A gente ficou muito abismado aqui, né? E diante de algumas declarações que foram feitas aqui, né? Como forma de respeito também ao seu cônjuge. E uma delas que nos chamou muita atenção aqui, foi justamente a admiração que eu tenho por você, de ser alguém temente a Deus. Porque automaticamente, se eu sou temente a Deus, as outras coisas virão e me acompanharão. Porque antes de eu ser fiel à minha esposa, eu preciso ser fiel ao Senhor. E isso, o Senhor se agrada disso quando há esse princípio no nosso casamento. O reconhecimento do valor do nosso cônjuge. E hoje em dia, né, a gente não vê isso lá fora. Mas precisamos ver dentro da casa do Senhor, dentro do nosso relacionamento. Porque nós estamos sendo observados, como eu falei de legado, querido. Nossos filhos, eles nos observam. Os nossos filhos olham os nossos exemplos. Porque já dizem, ou alguém já falou, o exemplo, ele arrasta. A palavra, ela pode te convencer, mas quem vai te arrastar para ir junto é o exemplo. E isso vai demonstrar também, isso vai denotar também no respeito. No respeito. Respeito no casamento, ele é uma base de confiança. Porque se a confiança, se há respeito, a confiança, ela floresce no meio do casamento. Né? E aí, o casal, ele é permitido ficar à vontade. Que eu tenho respeito à minha esposa. Eu me sinto à vontade de me abrir com ela. De haver um diálogo honesto e sincero com ela. Até mesmo para falar sobre as minhas necessidades e as minhas dificuldades. Respeito, ele vai facilitar uma comunicação aberta e honesta. E a gente precisa ter isso dentro do nosso casamento. A gente precisa ter isso dentro do nosso relacionamento. Porque se a gente não fizer isso, vai virar ressentimento. E se o ressentimento entrar, vai entrar a amargura. E a amargura já é uma palavra que diz tudo, né? Vai tornar tudo amargo. E quem gosta de amargo aí, eu não gosto. Então, o respeito, ele vai facilitar essa comunicação aberta. Porque hoje em dia, são tantos problemas, né, que a gente tem passado. Né? A gente está na passagem de Paulo a Timóteo. Dias trabalhosos, dias terríveis, irmãos, né? E a gente tem que proteger a nossa família de tudo que se ouve lá fora, né? Porque quando nós estamos aqui na casa do Senhor, no culto, é tão bom, né? A gente vê nossos filhos adorando, a gente adora juntos em família, mas quando eles chegam lá fora, há um choque com eles. Mas se eles estiverem com a base em Jesus, como o seu casamento está,
pode vir tempestade, eles vão passar pela tempestade também. Isso que você está fazendo hoje aqui, você está enriquecendo e fortalecendo o seu casamento. Amém. E o Espírito Santo ele vai te lembrar de tudo que está sendo falado aqui. Quando vier as adversidades no relacionamento, porque não é fácil. Todos os dias, né, a gente tem que orar e pedir ao Senhor para que o Senhor nos ensine e nos ajude a lidar com os conflitos, mas de forma construtiva. Porque hoje em dia os casais, quando eles querem lidar com os conflitos, mas de forma destrutiva. Ah, tá bom, dá um tamanho, cada um vai para o seu lado. Mas não é assim. Não é assim. A Bíblia fala que Deus uniu, não separe o homem. Porque Deus é um Deus de aliança. Foi Deus que formou a família lá no princípio. E quando Jesus desceu, quando se encarnou, o primeiro milagre dele foi justamente no casamento. Dizendo que ele está, ou ele precisa estar, no meio do casamento. Então, o respeito, ele precisa ser mútuo para que permita a cada parceiro se desenvolver. E isso vai criando um hábito. E isso vai fechando brechas para que o inimigo não entre no relacionamento. E isso faz com que o relacionamento cresça. Automaticamente a confiança irá crescer. A gente passou por muitos problemas. A gente casou novinhos, né? Muito novinhos. E talvez falta de experiência para algumas coisas, o que não justifica, mas que foram experiências que nos ensinaram com o tempo. E a gente olha para trás e fala assim, olha, se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse mais uma vez a oração dela, eu não estaria aqui, a gente não estaria aqui palestrando para vocês hoje. Então eu costumo dizer, eu falei com a minha filha, quando ela casou, antes de tudo, quando eu vejo um casal na igreja, no relacionamento, eu vejo o ministério. Deus une, tem pessoas que falam que Deus une pessoas, né? Eu costumo falar que Deus une ministérios, né? Deus sabe por que uniu você. Deus sabe por que você escolheu a sua esposa. Não foi por acaso. Há um propósito nisso. Aleluia. Aleluia. E por isso que o respeito e a confiança precisam estar juntos. É um apoiando ao outro. E aí o relacionamento ele vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Senão o pastor fala. Falando sobre o respeito e a confiança, a gente sabe que tem que andar juntos essas duas coisas, né? É importante isso. Porque quando você tem respeito um do outro, automaticamente você tem confiança também. E como ele falou aqui, né, nós nos casamos muito novos. Eu casei com 16 anos, ele se casou com 21 anos. E nós aprendemos muitas coisas juntos. E foi diante de alguns sofrimentos, de algumas batalhas, que a gente aprendeu a crescer no nosso relacionamento. Né? E a base fundamental disso foi Jesus. Se ele não estivesse nesse relacionamento, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. Né? E é importante a gente entender que Deus ele pode restaurar, que o Senhor ele pode restaurar aquilo que muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito, até mesmo o respeito, a confiança. E muitas vezes, o decorrer da nossa trajetória é quebrada. Mas Deus ele tem o poder de restaurar, assim como ele restaurou a nós. Esse respeito, essa confiança, que é a base fundamental para o relacionamento feliz. E eu fico olhando aqui esse texto que foi dado de Cantares, a gente olha para Salomão, ele expressando ali o seu amor pela sua amada, né, Sulamita. Ele fala ali quanto ela é bela, quanto ela é uma mulher, né, aos
olhos dele ali linda, maravilhosa e tudo mais. E a gente vê como esses gestos de carinho também, é fundamental para o relacionamento também, para que a gente adquira essa confiança também, porque uma mulher, quando ela se sente amada, quando ela se sente valorizada, ela confia também no seu esposo, né? Ela passa a confiar no seu esposo. E são coisas que muitas vezes a gente vai deixando pelo caminho da trajetória. E às vezes com isso a gente acaba abrindo brechas para que o inimigo entre no nosso relacionamento. Porque quando a gente namora, né, é tão fácil você elogiar, é tão fácil você dizer o quanto é linda a sua esposa, né, o quanto você elogiar tanto um quanto o outro, né, a mulher elogiar o namorado, o noivo, né, o homem elogiar a mulher, é uma coisa tão fácil dentro do relacionamento quando você está namorando, quando você está noivo. E às vezes casou e a gente esquece, porque a gente acha que já é propriedade, né? E a gente esquece de falar isso. A gente esquece de falar, né, o quanto ama, o quanto é importante para nós. E a gente precisa cultivar isso. Como eu falei aqui agora há pouco, que o nosso relacionamento ele é como uma plantinha, que você precisa regar todos os dias para que ele floresça. Porque senão ele morre. E teve um determinado tempo da nossa história, da nossa vida, né? A gente casou muito novos ainda, que essa confiança, esse respeito, ele foi embora. E eu confesso assim que teve momentos que eu olhei para o meu casamento e eu olhei como um copo, sabe aquele copo que quando se quebra, que você vê assim, aqueles pedacinhos bem pequenininhos que você fala assim, não tem jeito de remendar? Foi assim que eu vi meu relacionamento um dia com meu esposo. Mas o Senhor, Ele falou que tinha jeito, que dava para remendar. E aí eu convidei Jesus e falei, Senhor, então vem comigo, porque eu não consigo sozinho. E aí o Senhor ele entrou na nossa história e realmente Ele restaurou aquilo que estava quebrado. Glória a Deus. Então Deus pode restaurar. Não sei se no decorrer da tua caminhada aí, se por algum tempo, por algum momento, esse respeito, essa confiança também foi quebrada. Mas eu quero dizer para você que ainda que tenha sido, eu vi aqui que tem muitos casais aqui que se declararam, que falaram quanto ama, né? Que tem aquela, né, aquela proximidade ali, isso é muito bom, continue assim, né? Continue assim, se puder melhorar, melhore ainda mais. Sabe? Mas se quebrou o teu relacionamento aí, o Senhor ele pode. Convida o Senhor hoje, fala, Senhor, tem poder para mudar a minha história. Porque o Senhor não te trouxe aqui por acaso, você não veio aqui por acaso. A gente costuma ver que hoje em dia, quando quebra alguma coisa nos relacionamentos, como foi falado aqui pelo meu esposo, né, muitas pessoas já não querem mais ter o trabalho de juntar os caquinhos, não, irmãos. Ah, não deu certo, então, ó, cada um vai do seu lado. Mas e os filhos? E as outras coisas, irmãos, aí você vai trocando de relacionamento, aí quando chega lá na frente você olha e fala assim, meu Deus do céu, esse relacionamento que eu estou vivendo hoje está pior do que o que era antes. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Assim como, né, o nosso cônjuge tem os seus defeitos, nós também temos os nossos. E a gente precisa entender isso, que o relacionamento é duas pessoas diferentes, juntas, tentando ali, né, conviver um com o outro da melhor forma possível. Isso é o relacionamento, isso é o casamento. É você viver com o outro, sabendo que ele também tem os seus defeitos, mas que o seu amor, ele vai superar tudo isso. E a gente precisa pedir ao Senhor para pegar o nosso casamento com amor. Se o teu casamento está enfraquecido, convida o Senhor. Convida o Senhor para vir de novo para o teu casamento. Fala, Senhor, ó, isso eu não consigo. Porque quando o meu casamento estava assim, quebradinho, eu falei, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Só consigo se o Senhor me ajudar. E aí eu convidei o Senhor para entrar. O Senhor restaurou. Restaurou os sentimentos, restaurou aquilo que eu achava que estava perdido, que não tinha mais jeito, Senhor restaurou. Para isso, a gente precisa cultivar o nosso respeito e a nossa consideração para o nosso cônjuge. E uma dica que a gente fala aqui, que talvez
passa batido por causa do nosso tempo hoje, está muito corrido. As 24 horas hoje são poucas para nós. A gente já chega em casa, já querendo, vai dormindo, já janta, muitas vezes dá um beijo, né? Tchau, vou dormir. Não tem aquele tempo de você parar, colocar ela aqui no seu ombro, para que ela adormeça no seu ombro, ou vice-versa, você adormecer no colo dela. Quanto tempo, às vezes, a gente se pega, né, dormindo ali, dormindo aqui, você mesmo dá uma boa noite, um beijinho, ou pior, uma coisa que a gente, desde quando a gente casou, uma coisa que a gente não deixa de fazer é orar juntos antes de dormir. Isso a gente aconteceu muitas vezes das nossas experiências. E uma coisa que a gente falou, a gente não pode dormir bicudo um com o outro. A Bíblia fala que não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Então a gente nunca ia dormir, ou a gente nunca vai dormir, sem primeiro se consertar um com o outro, sem primeiro não dar aquela beijoca um com o outro e entregar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Mas para isso eu preciso cultivar esse respeito com o meu cônjuge. Como, pastor? Como eu posso fazer isso? Valorize as opiniões e sentimentos um do outro. Muitas vezes a gente não vai concordar com, né? Nem sempre vamos concordar um com o outro, mas precisamos respeitar. E entregar na mão do Senhor, para que o Senhor Ele mostre a melhor maneira. Porque muitas vezes eu estou pensando que o meu jeito está certo, e ela está pensando que o jeito dela está certo. Vai ficar nisso. Eu preciso até respeitar, mas se eu entrego nas mãos dele, ele vai mostrar o melhor caminho, e haverá uma compreensão entre ambos, e a melhor coisa será feita, porque ele está no controle e ele está na direção do seu casamento, do meu casamento. Eu queria só enfatizar um pouquinho sobre isso, porque assim, no começo da nossa trajetória, né, aconteceu algumas vezes isso, né, e a gente entendeu que a gente precisava conversar sobre isso. Porque era muito difícil, a gente brigava e às vezes a gente dormia e virava para o lado e isso me matava por dentro. Isso acabava. Não acontece com vocês não. Mas assim, a gente aprendeu a conversar um com o outro. A chegar e falar, amor, isso me deixa chateado. Eu não gosto disso, isso me dói, machuca. A gente precisa, o diálogo ele não pode morrer dentro do nosso relacionamento. A gente precisa olhar no olho do outro, não na briga, né? Porque algumas pessoas acabam fazendo o quê? Vai brigar. Ah, você faz isso, acusa o outro, aponta o dedo, não é assim, né? O diálogo ele precisa existir, mas é você chegar a olhar no olho, não faz isso não, porque isso me entristece, eu fico chateada por isso, né? Isso me deixa assim, e a gente aprendeu a não brigar mais e dormir brigar com o outro, não brigar mais. A gente podia até brigar, né? Porque isso acontece. A gente não é perfeito, a gente tem que tirar essas coisas da nossa mente de achar que a gente é perfeito, porque a gente acredita que a gente não é, gente. Né? E o nosso relacionamento também não vai ser perfeito. Pode até ter algumas brigas, algumas desavenças, porque nem sempre a gente vai concordar um com o outro, mas é você chegar e falar, não faz assim não, porque deixa passar a ira. Deixa passar a ira. Porque quando você fala, quando você está nervoso, o negócio fica pior. Então deixa passar. Né? Aí quando estiver tudo mais ou menos, você já estiver mais calmo, ou ele estiver mais calmo, aí conversa, dá com o diálogo, não faz assim não, porque isso me entristece. Senão, como fruto do Espírito. Como o frutinho do Espírito, né? Domínio próprio, por aí, e peça ao Senhor, porque a gente sabe que a gente está falando que é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. É você cada dia aí se dominando e pedindo ao Espírito Santo para te moldar, para nos moldar, como ela falou. E aí vai chegar o tempo de evitar aquelas críticas e aquele sarcasmo, sabe? Ah, sei. E isso mata na unha, né? Enquanto a gente faz isso com o nosso cônjuge, o inimigo está rindo atrás, porque ele está separando aos poucos, você não está notando sobre isso.
Está havendo uma fenda, uma brecha, e essa brecha, se a gente não fechar, ela vai abrindo. E aí a casa cai. Aí sabe o que acontece, irmãos? Alguns relacionamentos, pessoas ficam ali guardando esse sentimento dentro do coração, vai criando raízes de amargura, a pessoa se torna uma pessoa amarga, sabe? E ela não consegue mais ter alegria, ela acaba se... na verdade, a gente dá aquilo que a gente recebe. Se a gente recebe amor, você vai dar amor. Se você não recebe amor, você vai dar aquilo que você tem. Que às vezes é a amargura que está no teu coração, que é a tristeza. Esses dias mesmo, a gente passou por uma experiência. E assim, claro que a gente não vai citar nomes de ninguém aqui, porque não convém, né? Mas tem um casal que a gente conhece, que a gente foi fazer uma visita pastoral, porque a esposa estava enferma, né? E o que acontece? A gente via sempre que havia umas desavenças ali, né? Algumas coisas assim no casal que a gente percebia e notava isso visivelmente. E um dia essa pessoa, a esposa ficou adoentada e o esposo ficou cuidando dessa esposa. Só que a esposa não aceitava algumas coisas ali da parte do esposo. E aí nós fomos visitar e para tentar ali juntar aquele casal, a gente falou, ó, fica com seu esposo agora para ver esse tempo você está em casa, doentinho, para você ficar, você sentar, ver um filme juntos, e quase deu uma briga, irmãos. O negócio ficou sério lá, porque aí começou uma acusação do ticade lá, e o negócio ficou sério, para a gente tentar contornar aquela situação. Mas sabe o que eu percebi ali? É que o diálogo já tinha ido embora há muito tempo. O respeito já estava indo embora. E que já não havia mais ali uma conversa, já não havia mais esse respeito, estava se perdendo. Mas a gente precisa reconhecer, né, as nossas falhas, a gente precisa, porque senão, se não tiver um reconhecimento, não tem como o casamento ser reestruturado, como a gente falou aqui. Né? Nem sempre a gente vai concordar com o outro, mas às vezes a gente precisa ceder em algum ponto, e o outro também precisa ceder, porque senão não tem como construir nada se você não ceder. Então a gente precisa olhar onde estão as nossas falhas, né? Reconhecer os nossos defeitos também, para a gente consertar alguma coisa. Você só conserta aquilo que está quebrado se você reconhecer que precisa de conserto. Então é isso que a gente precisa fazer, né? Para que o respeito, para que a confiança volte. Verdade, porque interessante, já viu falar daquela pessoa que está doente, mas não quer ser curada? Né? Não, mas vamos lá. Não tem jeito não. Mas não vai ter jeito não. Mas precisa usar a fé. Precisa querer ser curado. Jesus muitas vezes chegou para ele e falou assim, o que quer que eu te faça? Jesus não sabia? Sabia. Mas muitas vezes a gente tem que